Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330. Você que está ligado aqui no AM 1330, seja muito bem-vindo ao Jornal da Terra. Seja muito bem-vinda à Rádio Terra, que cobre toda a região oeste da Grande São Paulo. A partir de agora você confere as principais notícias da região. Aqui, além das principais notícias, você confere o Jornal da Terra trazendo para você os convidados que vão traduzir a notícia para você. Tudo isso na edição 184 do Jornal da Terra. Diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Esses são os destaques da edição de 25 de setembro, Dia do Rádio. Carapicuíba tem agora seu centro de referência da mulher. Mais de 2.500 pessoas participaram da segunda edição do Prefeito Atende Você em Jandira. Barueri terá exame de DNA para impedir troca de bebês em hospitais. Prefeito Jorge Lapas nomeia novo presidente da Fito. Câmara Municipal de Osasco cria a lei de inclusão de pessoas com deficiência. Vacinação contra a raiva para cães e gatos em Santana de Parnaíba termina no dia 29. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. Esse é o Jornal da Terra, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje nós estamos aqui recebendo o amigo Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS. Você está bem, Marcos Agostinho? Estou bem, graças a Deus, e muito feliz de estar aqui com você novamente, compartilhando Mas as cadê o notícias. sorriso? Eu não estou vendo o sorriso. Abriu o sorriso agora. Agora estou sorrindo aqui, quem não está assistindo, mas estou sorrindo. Eu sempre abro um sorriso quando estou com os amigos. É verdade, lá fora já abriu. Já. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. É um prazer estar com vocês aqui e batendo um papo com os ouvintes. Já explica logo que você me deu cano ontem. Não, ontem o amigo ouvinte não está nem sabendo, mas por quê? Eu tive um convite especial ontem para participar da reunião dos prefeitos que fazem parte do consórcio regional, metropolitano, oeste. Foi um dia muito especial que houve adesão do 8º município a esse consórcio e nós vamos bater um papo a respeito disso durante o programa. E quem é o 8º município? O 8º município é o município de Cotia. Cotia que é meio Paraguai, assim, né? Que fica de fora do Mercosul e aí agora aderiu ao consórcio. É engraçado, porque o Cotia ele vai fazer parte, na verdade, de 2 consórcios. Vai fazer parte do consórcio da região sudoeste de São Paulo e também vai fazer parte do consórcio da região oeste. Eu explico logo mais, gente. Então, aqui hoje nós vamos falar basicamente daqui a pouco do consórcio, vamos falar também daquele Fórum de Desenvolvimento de Itapevi. Perfeito. Que você representa lá o CESP, é isso? Isso. O fórum está na sua 3ª edição no município de Itapevi e é um fórum organizado, idealizado pelo CIESP Castelo, né, que o CIESP ele é dividido na região aqui CIESP Castelo e CIESP Raposo. Tá. Então o CIESP Castelo ele cuida do trabalho, da agregação dos empresários do eixo da Castelo Branco, né, do qual o município de Itapevi faz parte. E como a região de Itapevi está sendo um polo de desenvolvimento, sobretudo pela saturação do Tamboré e as demais regiões, e até pelo fato
da próxima ao Rodoanel, enfim. Então aquela região de Itapevi está se tornando um polo de desenvolvimento, gerando muitos empregos, inclusive. E aí, nesse sentido, como nós fazemos um trabalho, nós como Mais Pesquisa, ou mesmo eu como cientista político e sociólogo, tanto para o lado da iniciativa privada como da administração pública, então a nossa experiência tem servido para aproximar esses dois segmentos, né? Certo. Então a tradução dessas informações, essa aproximação fez com que eu me credenciasse, fui convidado pela terceira vez a ajudar a organizar o terceiro fórum. Vamos falar disso. Antes disso, Marcos Agostinho, eu queria lembrar aqui que hoje é quarta-feira, amanhã, quinta-feira, como sempre, temos aquele programa especial com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, sempre falando, como ele mesmo diz, né, promovendo saúde. E você ainda que quer mandar sua pergunta, pode mandar ainda para o jt@jornaldaterra.com, o doutor vai responder amanhã. E na sexta-feira, Marcos Agostinho observava aqui uma edição do Jornal Itapevi em Foco, que tem o secretário de Esportes de Itapevi, Joaquim Henrique, na capa, e ele vai estar comigo aqui na sexta-feira, falando inclusive até do aumento de orçamento para a pasta dele lá em Itapevi. Vai dobrar o orçamento lá. É um trabalho muito interessante que está sendo feito nessa nova gestão do prefeito Jaci Tadeu na parte de esportes. Inclusive, o novo secretário está muito focado, inclusive, no que diz respeito à profissionalização do esporte, né? Inclusive, nesse terceiro fórum de desenvolvimento, haverá participação da Secretaria de Esportes também, porque o esporte, cultura e as artes também se tornam hoje um espaço para profissionalização, né? É um meio de trabalho também para o jovem que está entrando. Você tem aí Bolsa Atleta, você tem uma série de incentivos, aí você tem o Bolsa Cultura, que também está vindo aí. Então vai incentivar muitas pessoas a também utilizar a arte, o esporte e a cultura como um meio de vida, não apenas como lazer e diversão. É verdade. Sem falar que é uma figura sensacional para conversar, sempre um bom papo, o Joaquim Henrique, um cara muito simples e que sempre, a todo instante, exalta a equipe que tem. Então é comum ele citar nomes, olha, fulano de tal, esse cara é craque, esse cara aqui, não sei o quê. Quando na maioria das vezes nós vemos muitos gestores se autoclassificando. Querendo ser o dono da bola. Né? Exatamente. Ele toca de primeira. Exatamente, ele trata no coletivo mesmo. Um cara é oriundo do futebol, então sabe bem o que é isso. Essa conversa acontece na sexta-feira, eu quero convidar os amigos ouvintes. Na sexta passada nós falamos também de esporte aqui com o pessoal da Box Top Team, que é aquela ONG que promove artes marciais aqui na zona norte de Osasco, e, efetivamente a região da cidade que mais precisa de incentivo ao esporte, a região mais pobre da cidade. E nessa sexta-feira, de novo, vamos falar de esportes, e agora com o secretário de Esportes de Itapevi. Quero convidar você a participar aqui do programa através do e-mail jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com, e também participar através do nosso Twitter, @jornaldaterra.com, e também através do Facebook, www.facebook.com/Jornal da Terra. Lá na fanpage do Jornal da Terra, por favor, clique em curtir, porque aí tudo que for postado lá, inclusive as edições inteiras do programa, são diariamente postadas para você ouvir na hora que quiser, e sempre que for postado alguma coisa, você vai obter essa informação. Muito legal mesmo. Antes de começar esse papo com o Marcos Agostinho, lembrar que hoje é o dia do rádio. Hoje é o dia do rádio, 25 de setembro, e efetivamente ganhou essa data por conta de... Nós temos uma controvérsia, né, Marcos? Você sabe disso, que enquanto o Marconi traz para si a descoberta, a marca do rádio, existe aqui o padre Landel de Moura, que antes do próprio Marconi patenteou uma transmissão radiofônica, a partir aqui de São Paulo, inclusive, da cidade de São Paulo. Mas, oficialmente, segundo a história, o rádio foi inventado pelo
Guilherme Marconi. Na verdade não é Guilherme, né? É Guglielmo Marconi, no século XX, que fez a primeira transmissão radiofônica. Aqui no Brasil, a primeira transmissão foi no dia 7 de setembro de 1922, a partir de uma transmissão feita pelo eu falei 1922? É isso. A partir de uma transmissão do padre Landel de Moura, que também era metido a cientista, porque no caso ele era metido mesmo. Ele não tinha formação de cientista não, mas ele era um cara que desenvolvia essas técnicas, era um fuçador, ele fuçava. E aí tinha ouvido falar de uma coisa, de outra. Ele esteve nos Estados Unidos, ouviu falar desses transmissores de ondas, de transmissor fonético à distância, e acabou protocolando não, ele patenteando o primeiro transmissor. Mas a história conta que o rádio foi inventado por Guilherme Marconi. Essa é apenas mais uma das controvérsias contra as invenções, né? Daquelas que diz nós que ficamos... o primeiro voo não foi do Santos Dumont, o primeiro voo foi... Mas aí só para os americanos, foi dos né? irmãos, etc e tal. Tem uma série de controvérsias. Mas aí é só para os americanos, que foram os irmãos, me fugiu o nome mesmo agora, mas o resto do mundo... atribui a Santos Dumont. A Santos Dumont. Mas nesse caso aqui... nesse caso aqui não. O mundo inteiro fala, quando se fala em rádio, é Guilherme Marconi. Hoje é 25 de setembro, né, como eu falei, e hoje algumas, além de a gente comemorar isso, também hoje preciso lembrar aqui que o dia do rádio, na verdade, ele é comemorado hoje porque nasceu o Roquete Pinto nessa data, né, e também nasceu hoje, no 25 de setembro, só que em 1955, o nosso querido Amir Klink, né, que é um cara que é um dos mais respeitáveis navegadores do mundo, fez a travessia do Atlântico Sul a San Remo sozinho, por conta que ele escreveu aquele livro 100 Dias Entre o Céu e o Mar, um livro que vale a pena ser lido. Também nasceu num dia 25 de setembro o ator Will Smith, nasceu também o Michael Douglas, e o que é melhor, nasceu a esposa dele também, a Catherine Zeta-Jones. E aí, Marcos, pra gente encerrar essas efemérides do dia 25 de setembro, eu preciso dizer, efemérides é bom, né? A minha produtora, quando eu falei, eu preciso das efemérides. Ela, o que é isso, meu? Dependendo da idade dela, ela não vai saber. Ela não tem ideia do que é. São datas significativas. Você lembra, quando o Brasil, o Jefferson lembra, você também lembra, quando o Brasil ganhou o Mundialito masculino de vôlei no Maracanãzinho, 1982, tínhamos Bernard com os Viagens. Exatamente, tinha o Viagem ao Fundo do Mar, aquele saque mais profundo, e tinha o Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. Que os caras ficavam bobando esperando cair a bola. Exatamente. Então foi no 25 de setembro que nós ganhamos o Mundialito. E ali, né, narrado por Luciano do Vale, à época, na TV Record, a podre TV Record, não era a TV Record de hoje, né? TV Record ainda da família Machado de Carvalho. E podre porque pegava mal, né? O sinal era horrível. Mas ele foi ali que começou a nascer essa força do voleibol brasileiro. Eu me lembro eu não era nascido ainda em 82, né? Mas me contam, né? Nessa época, né? que foi uma febre, né? Eu lembro que as crianças, eu não, né? Mas as crianças... Você não jogava bola pra cima, estendiam um fio de varal, assim, no meio da rua, pra fazer de rede. Ou então pegava aqueles sacos de ráfia. Isso. Né? Estimulou muito a criatividade da criançada, exatamente, né? Jogava-se vôlei com bola dente de leite, enfim. Virou uma doença. Uma praga. E que bom que plantou-se a semente e desde então o Brasil virou uma força no voleibol, imbatível. Vez ou outra perde agora, né? Vez ou outra perde. A partir daí começou-se falando da questão da profissionalização, né? Começou aí a profissionalização, porque até o momento, até aquela época, né? Eu me lembro muito bem que o vôlei até então era mais ou menos assim para os praticantes de classe média. Sim. Assim, não era... existia até um certo preconceito. Não, menino que jogava vôlei, né, vai jogar bola com a mão, era até aquela coisa meio estranha, assim, tal. Vai ficar na frente da bola dos caras ali. A partir daí a coisa começou a mudar radicalmente. Ai. São 5 e quanto? São 5 horas e 14 minutos. Só para encerrar a sessão efemérides, quando você ouvir falar que no COI, nós temos, na recente eleição do Comitê Olímpico Internacional, nós temos um brasileiro que é vice-presidente de alguma coisa, que eu não me lembro exatamente qual é o cargo dele, que chama Bernard Hajman. É esse Bernard
que era à época atleta e que dava esse saque, que era o Jornada nas Estrelas, que jogava a bola pra cima, ela levava 2 minutos pra cair e os caras não conseguiam defender, né? Bernard, William, Montanaro, o Bernardinho. O Bernardinho, que é o técnico da seleção mais hoje. vencedor, dos mais vencedores do mundo, era reserva, né? Ele era reserva, é verdade. Né? Então, não percam esperança. Vocês são ruins de bola, vocês têm uma chance ainda de ser alguma coisa na vida. Esse é o Jornal... Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. Hoje com o Marcos Agostinho aqui, que vai falar do Fórum Regional, nas cidades aqui da região oeste, e vai falar também do Consórcio Regional e do Fórum de Desenvolvimento de Itapevi. Vamos fazer um giro de notícias para a cidade. Estamos esperando também o Gustavo Buitron, que está de aniversário hoje, disse que está chegando. Mas eu acho que ele não vem não, viu, cara? Eu acho que não vem, viu? Com esse tranco, essa chuvinha que tá. Eu acho que não. Ele não vai querer pagar aquele cafezinho com bolacha pra gente hoje. Se vier a gente canta parabéns, mas ele vai ter que pagar pra nós. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. A Câmara Municipal de Barueri já recebeu indicação do Executivo que adota medidas de segurança para impedir a troca de recém-nascidos em hospitais públicos e maternidades da cidade. No documento também consta a implantação de medidas que assegurem a posterior identificação dos bebês por meio de exames de DNA. Nascem no país cerca de 5,5 milhões de crianças ao ano, com taxa de risco de troca de 10%. Embora as ocorrências de trocas de recém-nascidos em Barueri não sejam frequentes, a propositura é uma forma de garantir tranquilidade às famílias, como comentou o próprio parlamentar. O texto enviado pela Prefeitura enfatiza ainda a fragilidade do atual sistema de identificação dos recém-nascidos, pois as pulseiras utilizadas para este fim, em sua grande maioria, são confeccionadas com material impróprio, seja de durabilidade ou resistência. Assim, essas pulseiras se danificam e muitas vezes se rompem, extraviando-se e ocasionando transtornos na localização da paciente. A ideia é viabilizar os exames de DNA atrelados a pulseiras com código de barras idênticos para mãe e filho, com alarmes sonoros para não permitir que deixem as unidades sem dar a devida baixa no código de barras. A segunda edição do programa Prefeito Atende Você de Jandira atraiu até a EMEB cidade de Cameoca, na Rua Marques de Valença, sem número, no Jardim Gabriela 3, mais de 2.500 pessoas. Apesar do forte calor que imperou durante o último sábado, desde as primeiras horas da manhã, já era grande a movimentação de moradores que buscavam os diversos serviços que a Prefeitura de Jandira levou gratuitamente à comunidade dos Jardins Gabriela 1, 2 e 3, Vila das Mercedes, Vila Godinho e Jardim Europa. Um dos serviços colocados à disposição do jandirense foi o teste de acuidade visual, comandado diretamente pelo secretário de Saúde Elisandro Márcio Lindoso, com apoio da assistente de oftalmologia Rosa Bárbara dos Santos Rócio. Além dos diversos serviços oferecidos à comunidade, a segunda edição do Prefeito Atende Você contou ainda com apresentações da Banda Marcial de Jandira, regida pelo coreógrafo Rubens França, e do grupo de maracatu da Secretaria de Cultura. Para entreter as crianças, aconteceram atividades exclusivas, como orientações sobre como escovar os dentes de modo correto, oficina de pintura facial e escolinha de trânsito. As mulheres ouviram palestra proferida por Luciana Ribeiro, assistente social de Barueri, sobre conquistas e direitos femininos previstos em leis, na sala coordenada pela Secretaria de Política de Atenção à Mulher de Jandira. O prefeito de Osasco, Jorge Lapas, nomeou na última segunda-feira o professor Rubens Gonçalves Dianis como novo presidente da FITO, Fundação Instituto Tecnológico de Osasco. A indicação aconteceu durante reunião do Conselho da entidade,
que também contou com a participação de Lapas. Formado em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes, Anis tem uma longa trajetória na própria Fito, atuando desde 1987 como professor da instituição, tanto na educação básica quanto no ensino médio, do qual também já foi coordenador pedagógico. Com a nomeação de Anis, Lapas conclui a mini-reforma feita nos cargos de nomeação do primeiro escalão de seu governo, que inclui as 23 secretarias, 4 coordenadorias, 2 departamentos e 3 autarquias, das quais a Fito faz parte. Além do novo presidente para o Instituto, o prefeito de Osasco já havia anunciado na última semana a troca no comando de suas secretarias. Gelson de Lima, que comandava a Secretaria de Assistência e Promoção Social, assumiu a SICA, Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, no lugar de Valdir Ribeiro Filho, que administrava a pasta interinamente desde a saída de Marcos Arruda, no início de abril. Agora, Valdir Ribeiro se dedicará apenas à Secretaria de Relações Institucionais, já que ele se dividia no comando das duas pastas. Para a SAPES, Solange Cristina Silva foi a escolhida por Jorge Lapas. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. São 5h21. Hoje estamos aqui com o Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS, que hoje vamos falar aqui do consórcio regional, vamos falar do Fórum de Desenvolvimento de Itapevi. E eu vou começar falando, viu, Marcos, sobre o consórcio. Primeiro nos explica, esse consórcio é composto agora por 8 cidades, é isso? Isso. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer para os ouvintes da Rádio Terra e todos os amigos ouvintes que o consórcio nada mais é do que a união dos municípios da região oeste da Grande São Paulo em prol da resolução e conhecimento dos problemas comuns que ambos enfrentam, todos enfrentam. Então, a princípio, eram 7 municípios: Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Pirapora e Santana de Parnaíba. E um 8º município foi oficializado ontem, que foi a entrada, foi feito o convite para o prefeito Carlão, que é o prefeito de Cotia, para ingressar nesse consórcio. A princípio, o município de Cotia fazia parte de um outro consórcio, que é o consórcio da região sudoeste, que congrega de Tabuão até Juquitiba, passando por Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica, São Lourenço e assim por diante. E o município de Cotia vai permanecer ainda, de certa forma, no consórcio do Oeste, devido a uma questão específica, que é a questão da proteção da área de mananciais. Porque o município de Cotia tem toda uma reserva ambiental, a parte de calcaia, enfim, e faz divisa com outras áreas de proteção ambiental, Itapecerica da Serra, Embu e assim por diante. Então veja só, superando todas as diferenças que possa haver entre as diferentes tinturas partidárias, né? Porque você tem prefeitos do PT, do PSDB, do Democrata, do PV e do PMDB. Mas o que está se pensando, e esse é o grande salto de qualidade, é que nunca, depois de 20 anos se discutindo esse consórcio, pela primeira vez vai se formalizar de fato esse consórcio. Então significa o seguinte: o que foi discutido ontem, dentre as coisas que vem sendo discutido, a questão da mobilidade urbana. Então, que papel vai ter o Corredor Oeste? No que o Corredor Oeste influencia, já visto que ele passa por todas as cidades do Corredor Oeste. Está sendo discutido, por exemplo, a criação de um corredor da MTU que liga Cajamar até Barueri. Antônio João ali, né? Exatamente. Sendo discutido também a criação de uma usina de reciclagem de entulho, esses restos de obra de construção civil, que atulha de lixo, muitas cidades aí. Então, criando esse consórcio, possibilita que soluções comuns sejam encontradas e, mais importante, com custos mais reduzidos e com poder de barganha maior. Então, a junção desses 8 municípios vai significar, se nós pegarmos tudo que é produzido nesses 8 municípios, corresponde a 2,23% de tudo que é produzido no Brasil. 2,8%.
Exatamente. 2,5% aproximadamente. Em relação ao estado de São Paulo, você tem a porcentagem? Não tem essa porcentagem, mas não é muito difícil da gente chegar a esse cálculo. É muito significativo. Mas, para você ter uma ideia, em termos populacionais, esses 8 municípios representam aproximadamente 1% da população do Brasil. Só que representa mais que 2% de tudo que é produzido. Então é uma região rica, mas que ao mesmo tempo estavam sentados na mesma mesa, lado a lado, o município com maior renda per capita na região, que é os municípios de Santana e Barueri, e de menor renda per capita, que é no município de Carapicuíba, né? Então, e mesmo assim, ambos enfrentam problemas similares. Então, a junção desses municípios vai trazer soluções mais rápidas para os problemas que enfrenta a região. Uma dúvida que me passa aqui, Agostinho. Por que, por exemplo, Araçariguama não está nesse consórcio? Sendo que é colado a Itapevi, por exemplo. Ele está ligado muito mais a um grupo de municípios mais ligado a Mairim, São Roque, é por isso? É, porque Araçariguama, ele já é o portal de entrada pro interior. Então ele não pertenceria à região metropolitana de São Paulo. Mas os caras que moram lá em Araçariguama gostam disso? Olha, porque quando falam que eu moro no interior, eu fico bravo, cara. Mas é o seguinte... eu moro no interior. Não, mas nesse sentido, se for analisar... você ser morador no interior, de certa forma, eu tenho um elogio, porque a cidade do interior tem qualidade de vida muito maior. Na verdade, o que acontece é o seguinte, é apenas um recorte, porque senão, assim, por que você não inclui Araçariguama? Então, por que você não inclui Cajamar? Opa, não sei, pode falar. Então, por que você não inclui outros municípios também que fazem parte da relação dos municípios do entorno? Veja só, o que foi discutido ontem também, além desses 8 municípios, também fazer parte das discussões a respeito da resolução dos problemas, as subprefeituras de São Paulo que fazem divisa com os municípios da região. Vamos supor, a subprefeitura do Butantã faz parte, tem ligação tanto com o município de Osasco quanto com o município de Cotia, né? E tem uma área, uma comunidade, né, que antigamente se falava favela, ali na região do Parque Continental, que faz divisa com São Paulo, ali atrás Parque Continental, Presidente Altino, né? Então é necessário remover aquelas famílias dali, encontrar soluções de moradia para que se consiga uma solução, fazer um novo anel viário por ali, soluções de trânsito, soluções urbanísticas. Então o diálogo do município de Osasco com o município de São Paulo seria salutar para resolver esses problemas, assim como outras questões também. Então, mais do que o encontro de prefeitos, vai começar também agora reunir os secretários das pastas correspondentes. Então, para se oficializar a criação desse consórcio, já haverá uma reunião com os secretários de planejamento, secretários de finanças. Então, vai começar a se discutir muitas coisas importantes a respeito disso. Agora, Marcos, a partir da efetivação, da formalização desse consórcio, estão previstas agendas agendas de secretários específicos de cada pasta, cada setor, periodicamente, ou isso vai depender das demandas? Haverá uma sede física desse consórcio? Ah, sim, importantíssimo você falar. É a questão do funcionamento, né? Então, na verdade, o consórcio, ele vai servir, vai fundar como uma espécie de uma federação, vai ser uma junção, uma associação dos municípios. E essa associação vai ter uma sede independente, que não vai estar dentro de nenhum próprio da administração pública de um município. Vai ser alugado um espaço específico, uma casa, um conjunto de salas, para que consiga consiga abrigar uma espécie de diretoria executiva desse consórcio, uma estrutura, né? Com diretor executivo. E todas as despesas desse consórcio, elas vão ser rateadas. Os custeios, talvez algum gasto com publicidade, para
se explicitar o que é a importância desse consórcio. Esse consórcio vai ter um site, provavelmente esse consórcio vai ter uma página na internet, esse consórcio vai ter que proporcionar que seus técnicos façam viagens para conhecer a experiência de outros consórcios, contratação de técnicos para trabalhar em assuntos específicos. E uma questão que foi debatida com muita objetividade é assim: o consórcio terá que produzir resultados práticos. O consórcio não vai ter finalidade apenas de ser um convescote de prefeitos. É sentar e cada reunião se estabelecer aquilo que tem que ser prático. Neste sentido, já haverá nesta semana, se não me engano, não sei se amanhã ou na próxima quinta-feira, uma reunião dos prefeitos com a Via Oeste para que se discuta em conjunto essa reestruturação das entradas da Castelo Branco que a Via Oeste está fazendo. A Via Oeste estava conversando individualmente com cada prefeito e o consórcio já reivindicou que os prefeitos discutam isso em conjunto. Assim como o secretário de Finanças dos municípios vão se reunir para que se coloque nos orçamentos dos municípios um recurso para se destinar à manutenção do consórcio. E o secretário de Obras e Planejamentos já vão se reunir também para estabelecer uma pauta referente à mobilidade urbana, questão de resíduos sólidos e assim por diante. Então, a coisa está avançando e temos bastante otimismo nesse sentido. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar, e acho que também é dúvida de boa parte das pessoas, uma vez formalizado esse consórcio, ouvi dizer que ele congrega um PIB, se formos falar em relação à Grande São Paulo, um PIB muito forte. Ele é o primeiro PIB da região metropolitana de São Paulo, é isso, né? Em relação aos grupos de municípios, né? Exatamente. Então, o consórcio, que é digamos assim, o paradigma, que é aquele que nós nos espelhamos, é o consórcio do ABC. Né? Então você pega São Bernardo, Santo André, São Caetano, então são cidades industriais, cidades pujantes, e hoje era o consórcio mais forte. O mais virtuoso. Exatamente. E agora o consórcio da Grande São Paulo, embora o mais recente, ele vai ter também esse PIB, ele vai ser o maior deles. Agora, bastante interessante nós analisarmos o seguinte: o que é o PIB, né? O Produto Interno Bruto. Quer dizer, o produto é tudo que é produzido. E na questão da produção, nós temos dois lados aí. Nós temos quem produz, que são os empreendedores, são os investidores, são os bancos, são as grandes indústrias, são empresas internacionais, chinesas, que querem vir para cá investir. Por outro lado, você tem a população, que até um tempo atrás se dizia que essa região era uma cidade dormitório. Uma região dormitório. Né? E aí, veja só, para que se consiga aproximar esses dois setores, o setor produtivo, né? Aqui em que investe, né? O empresário, daquele que vai produzir, que são os trabalhadores, está sendo criado paralelamente a esse consórcio, é um filhote desse consórcio, o Fórum Regional de Desenvolvimento Socioeconômico. O que é esse Fórum Regional? O Fórum, para começar, fórum é um espaço privilegiado onde não só a administração pública, não só os prefeitos, mas a sociedade civil, empresários, associações, o cidadão vai poder contribuir com sugestões para que esses prefeitos consigam, como os gestores, né, dos recursos públicos, né, que dão as soluções para as coisas, para que eles ouçam. Então, o Fórum de Desenvolvimento Regional, ele vai fomentar a discussão da sociedade em torno desse consórcio de municípios regional. E esse Fórum Regional de Desenvolvimento já teve uma primeira reunião, a questão de 2 semanas, foi um encontro realizado no Hotel Volare, aqui em Osasco, certo. Com a coordenação, começou com o Sindicato dos Comerciários, Sindicato dos Metalúrgicos, Ciesp, secretários do trabalho de alguns municípios, que também começam a discutir e propor temas para que sejam desenvolvidos. E o principal papel do Fórum de Desenvolvimento Regional é incentivar que cada município crie o seu Fórum de Desenvolvimento Municipal. Tá. Porque envolver a sociedade local para que ela se insira nessa discussão regional e que influencie, que consiga dialogar com os gestores, que são os prefeitos, né, administradores públicos do consórcio regional. Primeiro uma etapa municipal e depois uma etapa regional.
E nesse sentido, e nós estivemos em conjunto na semana passada em Itapevi discutindo o Fórum de Desenvolvimento de Itapevi. E eu queria falar, se insere nesse contexto aí. Mas eu queria falar do Fórum de Desenvolvimento de Itapevi no outro bloco e antes disso dirimir algumas dúvidas em relação a esse trabalho do Fórum e também do consórcio. O doutor José Araújo vai gostar agora, né? Doutor. O senhor José Araújo, que vem falar da política aqui de Carapicuíba, anda meio sumido aqui também. Anda meio sumido também. Preciso ver se arrumou outra emissora para falar. Eu preciso falar. Você deve conhecê-lo, José Araújo. Sabe quem é, né? Não sabe quem é? É bastante ligado muito próximo do vereador Crepaldi, lá em Carapicuíba. Foi me apresentado pelo Sim, conheço já. Ele vem aqui, você falou da usina de reciclagem de resíduos sólidos, entulho. E ele vem aqui, ele atua muito no combate àquela usina de incineração que está proposta e que também vai ser debatida dentro do consórcio, imagino eu. Usina de incineração que está para ser construída em Carapicuíba, por questões óbvias, porque Carapicuíba não tem local para fazer para descarte desse material. Essa usina é em Barueri, não, aldeia de Barueri, essa de queima de resíduos, mas ele falava produção de energia. Ele dizia que ela seria em Carapicuíba, ele sempre disse aqui. Não. Que ela seria em Carapicuíba e a reclamação dele é exatamente, não só pelos efeitos de poluição, meio ambiente e tudo mais, que isso podia produzir. O que eu queria te perguntar, para encerrar esse bloco que nós falamos de consórcio, esse tema já está sendo discutido lá, ou já é uma questão decidida, como você está apontando aqui que vai ser na aldeia de Barueri? Uhum. É uma questão decidida já? Olha, é o seguinte, nem todas as questões referentes aos municípios serão fruto de gerarão um debate no consórcio regional. Tem decisões que são tomadas de maneira unilateral, que faz parte da política. Até onde eu sei, os municípios iam ajudar na construção dessa usina, porque uma parte deles, Osasco, eu sei que, Carapicuíba, Osasco, eu sei que se utilizariam dessa usina, você entendeu? Que veja só, que para que essa usina tenha funcionamento, para que ela seja rentável, do ponto de vista da capacidade dela mesmo, isso aí. É necessário você ter uma certa tonelagem de lixo dia, né? Nesse sentido, foi feito assim como o aterro sanitário da Estre, que fica em Itapevi, que não é uma usina de produção de energia, mas o aterro sanitário da Estre, ele não faz a compostagem apenas do lixo produzido em Itapevi. Ele recebe os resíduos do lixo, né, propriamente dito, de outros municípios. Recebe de Vargem Grande, recebe lixo de... Uma questão de capacidade de processamento. Então, porque quando você faz um empreendimento desse tamanho, além do retorno financeiro ser em torno de 10, 15, 20 anos, né, você precisa de um volume, você precisa prever o tamanho dele para 20, 30 anos, né? E você não pode começar, se ele tem uma capacidade de 100, você não pode começar com usando 5 apenas. Então você tem que ter 20, 25, 30% da capacidade para que ele atue. No caso de Barueri, eu não tenho exatamente as informações, mas é uma parceria público-privada que foi para que acontecesse, foi votado pela Câmara Municipal do município, né? Teve aprovação da CETESB, passou por todos os procedimentos legais para que fosse implantado. Evidente que não vai contentar a todos, né? Existiam outras alternativas para tratamento de lixo, mas naquele momento, naquela época, foi uma proposta que os vereadores e a administração naquela época foi convencida. E provavelmente vai receber o descarte Exato, de outros municípios também, para ser rentável, vai ter que ter isso. Agora, é uma decisão que não cabe ao consórcio. O consórcio não delibera sobre algumas questões. É uma decisão da cidade de Barueri. Exatamente. Então. O consórcio vai deliberar a respeito de assuntos que são comuns. Por exemplo, vamos supor, em relação ao corredor da MTU de Cajamar, Antônio João. É um assunto que interessa diretamente a Santana de Parnaíba e a Barueri. Sim. Então, ontem foi discutido isso dentro do consórcio, mas se Barueri individualmente quiser falar que não, eu não quero que passe no município, já inviabiliza o processo. Se Santana também disser, não, eu também não quero, também inviabiliza. Então, a necessidade de um consenso, mas não é
fruto de deliberação do consórcio. É claro que as pessoas podem ser consultadas para diminuir o impacto, enfim, mas não depende do consórcio decidir se haverá ou não, por exemplo. Aqui no Jornal da Terra, hoje estamos conversando com o Marcos Agostinho, diretor do Instituto MAS, hoje falando do consórcio regional, do Fórum de Desenvolvimento Regional e também do Fórum de Desenvolvimento de Itapevi, que começa agora no dia 4 de outubro. Nós vamos falar disso no próximo bloco. E vamos também bater um papo rápido com o Gustavo Buitron, que já buzinou aqui, disse que realmente essa usina é em Barueri. Então esse apresentador é que está mal informado mesmo. Tem que fazer a lição de casa, tem que ler um pouquinho mais. Ou eu compreendi, eu acho que talvez se trata de uma outra usina em Carapicuíba que o doutor José Araújo tem dito aqui. Preciso consultar o nosso... preciso achar o telefone dele para que... ver se ele perdeu o endereço da emissora. Já tem tantos problemas, né? Já tem Mas lagoa, já tem chumbos, tem metais pesados na região. Mas era esse o problema. Mas esse seria um prêmio. Já voltamos, vamos fazer um rápido giro de notícias pela região. Já voltamos aqui com Marcos Agostinho no Jornal da Terra nesta quarta-feira. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. A Câmara de Osasco aprovou durante a sessão da última quinta-feira 2 projetos de lei que pretendem contribuir para a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. O projeto de lei 21/2013 propõe a flexibilização do horário de trabalho dos funcionários públicos que sejam responsáveis ou tenham filhos com deficiência. A flexibilização se justifica porque pais ou responsáveis que dedicam parte de seu tempo ao acompanhamento de pessoas com deficiência a consultas médicas poderão cumprir sua jornada de trabalho de maneira diferenciada. O segundo projeto aprovado, a PL 79/2013, institui no município de Osasco a Semana da Diversidade e Inclusão de Pessoas com Deficiência, a ser comemorada anualmente entre os dias 15 e 21 de setembro e servirá para garantir o cumprimento da igualdade e da dignidade humana. Os projetos seguem agora para a sanção do prefeito Jorge Lapas. No último final de semana, o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, inaugurou o Centro de Referência de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da cidade. A implantação do centro era bandeira de luta das mulheres na região e é implantado com recursos do governo federal e da Prefeitura de Carapicuíba, oferecendo atendimento gratuito às mulheres vítimas de violência. O local oferece serviços nas áreas de assistência social, psicologia, apoio jurídico, integrando ações das secretarias de Educação, Saúde, Trabalho e Segurança, juntamente com a Delegacia da Mulher, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil. A instalação da unidade é resultado dos esforços da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres e dos trabalhos da Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres, uma vez que a Prefeitura aderiu ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, prevista na Lei Maria da Penha, que defende a instalação das Delegacias das Mulheres, criação de casas-abrigo, casa de passagem, defensorias públicas especializadas, varas da família, entre outras iniciativas. O Centro de Referência da Mulher fica na Rua Sandra Maria, número 148, no centro de Carapicuíba. Seguem em Santana de Parnaíba até o dia 29 deste mês os atendimentos da campanha de vacinação antirrábica da cidade. A meta do Departamento de Zoonoses é imunizar este ano 15 mil animais, superando o número de atendimentos em 2012. Para dar maior agilidade e cobertura ao atendimento, os postos volantes percorrem os bairros da cidade, inclusive aos finais de semana, no horário das 9 da manhã às 4 da tarde. Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo telefone 4154-6989, 4154-6889 ou através do site santanadeparnaíba.sp.gov.br. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra.
Esse é o Jornal da Terra, um jornal falado onde sua cidade é nossa notícia. São 5h44. Deixa eu falar rapidamente aqui, Marcos Agostinho, até para você cobrá-lo, conversar aqui rapidamente com o aniversariante do dia. Nos deu um furo aqui, mas ele está perdoado porque é aniversário dele. O nosso querido amigo e comentarista aqui, Gustavo Buitrón. Boa tarde para você, Gustavo. Alô, Gustavo? Opa, deve ter caído a linha dele. Você tenta contato novamente, Jefferson? As chavinhas todas estão posicionadas ali? Porque geralmente quando o nosso engenheiro vem aqui, ele arma uma arapuca para você aí, né? Ele mexe em tudo aí, né? E não funciona nada, né? Mas beleza. Aí, ô Marcos Agostinho, antes de a gente falar com o Gustavo, vamos, antes de você cobrá-lo, né? Estamos devendo o Guaraná. Eu me lembro disso. Eu me lembro. Se ele fugir da raia, nós vamos cobrar ele aí. Agora, ele já tá na linha aí ou não? Não tá, não? Tá ruim? O cara tá no celular, hoje é de festa. Dia de aniversário, deve estar comemorando já. Mas ele quer falar. Passou das 5, né? Ele quer falar. Passou das 5, ele já deve estar comemorando nessa hora, né? Eu estou aqui com material aqui da coletiva de apresentação do terceiro Fórum de Desenvolvimento Socioeconômico de Itapevi, e que você representa lá o CESP Castelo, como já explicou aqui. Agora, é a terceira edição. Peraí, vamos fazer isso, vamos falar com ele aqui. Ele está aí. Alô, você me ouve, Gustavo Buitrón? Agora estou te ouvindo, Rodrigo. Agora você abaixa o rádio aí, senão você vai ficar louco. Abaixou? Pronto. Então tá bom. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Uma boa tarde para você. Tá, Uma boa tarde para os ouvintes aí da Rádio Terra. Como é que tá chegando a marca dos 45? Como é que você tá se sentindo? Tô longe disso ainda, graças a Deus. Não tem cara não, viu? Hoje me disseram, fiquei muito feliz. Disseram que tinha cara de 33 anos. É um menino. Isso é um menino, você sabia? Que gente mentirosa, viu? Pessoal mentiroso pra burro, viu? Agora, eu quero, antes de a gente seguir no papo aqui, o Buitrón, eu queria ele quer te fazer uma cobrança aqui, cara. Se entenda com ele aí. O Marcos Agostinho. Buitrón, Marcos Agostinho, tudo bem? Como você tá, amigo? Feliz aniversário, primeiramente. Muitos anos de vida, muita saúde. Obrigado, Marcos. Um prazer falar contigo. Obrigado aí pelo carinho, pela lembrança. Legal, então. Tô esperando você pra tomar nosso Guaraná, né? Na última vez que nós nos encontramos aqui, eu falei que referente lá a Santana, dependendo do resultado, ou você me pagava um Guaraná ou eu te pagava um Guaraná. Você tá me devendo um Guaraná, hein? Tô devendo já? Não tô sabendo. Estamos devendo Guaraná. Não, mas a gente toma na posse do próximo prefeito. Com certeza, aí sim. Felicidade, Bu. Mas você tá lembrado da posse que você fez com ele ou não? Tô, lógico. Bom. Então você tá fazendo desentendido mesmo, né? Não, só tô falando que eu não tô sabendo ainda que eu já ganhei o Guaraná, ou que ele já ganhou. Não, você perdeu, meu amigo, você perdeu. Não tô sabendo de nada, não. Você apostou porque eu sou testemunha da aposta. Ele cravou que teríamos eleição e você disse que não, pô. Mas o TRE ainda não... Só falta marcar a data. Ele não definiu ainda. Não tem nada marcado, então não ele só vai pagar depois, viu, Marcos? Então tá bom. Então eu vou querer gelado o Guaraná agora, tá? Com certeza, sempre gelado. Agora, Buitrón, os parabéns eu vou deixar pra dar na hora que for, pra dar tchau, tá bom? Eu queria perguntar, nenhuma novidade a respeito do cenário político de Parnaíba, né? Não, a respeito do cenário político, nenhuma novidade. A única novidade não, a mesma notícia de sempre que nós temos aí, é que a gente vê o Ministério Público aí fechando os olhos para certas atitudes do prefeito interino e do ex-prefeito. Caiu a linha, vamos tentar um novo contato, com o Buitrón e já voltamos. Enquanto ele vai tentar ligar para o Buitrón, eu quero retomar aqui, até porque daqui a pouco termina o Jornal da Terra. Daqui a pouco, lá no estúdio da Paulista, o nosso amigo Ademir começa a olhar para dentro, porque ele diz que quando eu não tô lá, ele olha para dentro do estúdio como ele fazia quando eu fazia o programa de lá, né? Ficou olhando assim, tipo, sai daí, meu filho. E chega o show do sucesso com Ademir Laurentiis. Você está desde a primeira edição do Fórum de Desenvolvimento de Itapevi, Marcos Agostinho? Isso. O Fórum de Desenvolvimento de Itapevi, a primeira edição foi em 2008, justamente no momento onde Itapevi começava a mostrar uma espécie de virada. Uma espécie de virada dentro do cenário econômico
na região crescimento. Exatamente. Justamente naquele período onde a Via Oeste começava a reestruturar aquele novo trevo de entrada da cidade, o que propiciou ali novos acessos, consequentemente, muitos espaços físicos, muitos terrenos que tinham por ali passaram a ser passíveis de instalação de novas empresas. E aí começou-se a ter a preocupação de, além de conseguir os espaços para as pessoas instalarem nas empresas, também começou a se pensar de que maneira o município poderia fornecer mão de obra qualificada para ocupar essas vagas de trabalho que estariam sendo criadas. Bom, e além de estar na terceira edição, ele está muito focado na geração de emprego, geração e qualificação de mão de obra, né? Exatamente, porque uma das metas que se tem é transformar essa região oeste da Grande São Paulo, sobretudo Itapevi, que estava lá na ponta, inclusive na ponta lá da linha da CPTM, em cidade sustentável do ponto de vista da empregabilidade. Porque Itapevi e Carapicuíba eram 2 grandes municípios que eram acostumados a fornecer mão de obra. Então as pessoas saíam de casa de manhã e só voltavam à noite, né? Então, nos últimos anos, nós temos sentido que Itapevi passa a ser polo gerador de emprego, não só gerador de mão de obra, gerador de emprego. E agora, nessa terceira edição do fórum, o foco é qualificação profissional e empregabilidade. Esse que é o nosso foco que nós estamos tratando agora. Ele começa no dia 4 de outubro? Né? Ele começa no dia 4 de outubro, inclusive eu tenho uma notícia aqui em primeira mão, devido ao sucesso, a repercussão, foi muito grande a repercussão, porque na semana anterior houve um fórum também, uma espécie de encontro de negócios, também patrocinado pelo CIESP Castelo e CIESP Raposo, no Centro de Convenções em Barueri, cujo foco era o fomento de negócios. E no de Itapevi, o nosso objetivo é complementar ao encontro que teve em Barueri. Que é quem é que vai produzir, né, dentro dessa cadeia de negócios aí. Então, está se pensando que além do dia 4, que haverá, já tem aproximadamente 1.000 pessoas cadastradas pelo PAT, que no dia 4 se submeterão a entrevistas de 9 empresas que vão disponibilizar aproximadamente 1.200 vagas. Então, a chance das pessoas nesse dia 4 saírem de lá empregadas é em torno de 70%. Muito legal. E no dia 8, devido à grande demanda, não só de empresas que querem participar desse fórum, como também de assuntos a serem debatidos, nós estamos discutindo, junto com o CIESP, prefeito e demais apoiadores, o prolongamento desse fórum por mais 2 dias. Então, dia 4 de outubro, e está se estudando uma nova data, dia 8 e 9 de novembro. Então, na verdade, a discussão e a implementação desse fórum, ele vai durar aproximadamente 30 dias, por assim dizer. Então, ele começa dia 4, tem uma ação específica no dia 4, e no dia 8 e 9 haverá outras ações que em seguida eu falo para você. Bom, tá certo. Deixa eu só dar um alô pro... Voltou o Boitron na linha? Tá conosco aí? Eu escutei a filhota dele falando ao fundo. Tudo bem, Boitron? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Tudo jóia. Ó, eu escutei a sua princesa falando ao fundo, ou estou enganado? Não é verdade, está aqui do meu lado. Então manda um beijão para ela. E você falava aqui, reclamando do Ministério Público, você reclamava do Ministério Público, mas tem que ficar mais calmo aí, viu, Boitron? Fica mais calmo. Não, eu tô calmo, não. O que eu reclamava do Ministério Público é o seguinte: o Ministério Público não está dando a devida atenção à Acredita Santana de Parnaíba, tá certo? Porque o ex-prefeito César continua se fazendo de prefeito na cidade. Certo. Tá? E o prefeito interino, Elvis César, ele está fazendo uma propaganda eleitoral antecipada, o que é muito feio para a imagem deles. Tá certo? Eles estão colocando um jornal na cidade, falando das obras que a prefeitura vem fazendo. Na verdade, só está mostrando terra, dizendo, olha, como é e como será. Como é e como será. Isso nada mais é propaganda eleitoral. O Boitron, a gente tem muito pouco tempo, eu precisava tratar desse assunto com mais calma, e está acabando, eu tenho ainda que complementar a informação aqui com o Marcos Agostinho.
Semana que vem você está aqui conosco? Tô sim, não, e se der eu dou uma passada até amanhã por aí também, pra gente bater um papo. Eu também. Ela também, claro. Pode estar muito bem-vindo, princesa. Eu também vou. Então tá bom. Beijo pra você. Ô, Gustavo, ô Buitron, deixa eu aproveitar aqui que o programa tá chegando ao final mesmo e te parabenizar. Você que é meu irmão, eu conheço há um bom tempo, tem uma importância muito grande na minha vida, você sabe disso, mora no meu coração. Toda a felicidade do mundo pra você nesse novo período e que sorte a tua de nascer no dia do rádio. Eu invejo você por isso. Entendeu? Só que de nascer no quê? Que cortou, só você dá. Que sorte a sua que nasceu no dia que nós comemoramos o dia do rádio. Justamente, é uma honra pra mim. E é uma honra também fazer parte do teu hall de amizades, ter você como amigo, como irmão. E obrigado pela lembrança aí, Rodrigo. Tá? Agora, não, ainda assim, depois de todo esse chamego, essa quase... esse chamego enorme aqui, ainda assim você não vai me convidar para a festa do seu aniversário hoje à noite? Não vai ter convite, não? Vai ter festa hoje. Além de estar muito frio. Mas é um mentiroso, você vê como ele é, né? Ele mente. Tá muito frio. Em plena quarta-feira é complicado, né? Vai ter o Parmeira hoje, é por isso que você não vai, Não, o Parmeira foi ontem. O Parmeira foi ontem? Então tá bom. Buitron, saudade de você, viu, irmão? Apareça por aqui. Não, pode deixar que eu vou sim, Rodrigo. Muito obrigado aí. A Larissa tá mandando aqui um beijão pro tio Rodrigo. Um beijão pra ela. Tá bom, então. Então tá bom. Um beijo. Um beijo, Larissa. Um beijo, Gustavo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bom, tá terminando aqui mais uma edição do Jornal da Terra. Infelizmente, Marcos Agostinho. Vamos só repetir aqui o fórum. Nós falamos aqui de consórcio, do fórum regional, o fórum de desenvolvimento de Itapevi, dia 4 de outubro. Dia 4 de outubro vai ter uma grande ação que é de empregabilidade, ou seja, uma ação direta. As empresas, são 9 empresas que estarão presentes no ginásio de esportes das 9 às 18 horas, em 2 períodos, no período da manhã e no período da tarde. 9 empresas vão disponibilizar em torno de 1.200 vagas. As pessoas que vão se dirigir, que tenham interesse nessas vagas, se dirijam até o PAT, até a sexta-feira do dia 3, o PAT de Itapevi. Presidente Vargas. Exatamente, se cadastrem lá, peguem carta de encaminhamento e se dirijam para o ginásio de esporte no dia 4, que é na sexta-feira. Então, até a quinta-feira, dia 3, está se cadastrando no PAT de Itapevi para pleitear essas vagas. Não se trata de entrega de currículo. Sim. Se trata de cadastramento. Vocês serão pré-selecionados de acordo com o perfil para o encaminhamento. Só para finalizar, está se discutindo para que no dia 8 e 9 de novembro se dê continuidade ao fórum devido à grande demanda que teve. E neste dia, muito provavelmente, a Prefeitura Municipal vai lançar um grande programa que é provavelmente um sistema municipal que vai integrar todos os programas de empregabilidade e capacitação profissional dentro do município. Então, são muitos. Então você tem desde o ProJovem, você tem o Empretec, você tem um Conexão Jovem, você tem escola de cursos da assistência social. Independente de onde estejam os programas, estarão sob o mesmo guarda-chuva para que as pessoas, os gestores se conheçam e a partir daí se extraia o melhor aproveitamento, tanto nível municipal, federal e municipal. Marcos Agostinho, vamos falar na semana que vem, a respeito disso, que ainda há tempo também de falar do fórum. Muito obrigado pela sua presença, um abraço. Está acabando o Jornal da Terra. A gente está de volta amanhã, às 5 da tarde, aqui no AM 1330. Amanhã, com o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular do Instituto do Coração. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.